Bom dia, queridos alunos! Vamos para mais uma videoaula de hoje. Então, hoje vamos para o livro de português, vamos da página 44 até a página 45. Vamos aprender algo bem legal hoje. Vamos falar sobre acentos agudo e circunflexo. Professora, como assim acento agudo e circunflexo? Sim, vamos aprender sobre eles hoje, tá? Acento agudo é aquele tracinho, né, que vocês já viram, é o tracinho. E o circunflexo é o chapéu. Acento agudo é o tracinho, que ele tem som aberto, certo? Gravem isso, acento agudo tem som aberto. Acento circunflexo, que é o chapéuzinho, ele tem som fechado, certo? Agudo tem som aberto, circunflexo tem som fechado. Vamos aprender agora. Acompanhe comigo aí essa leitura, Vovó e Vovô, uma lição de amor. Acompanhe comigo. Gosto muito da vovó, que me ensinou a rezar. Gosto muito do vovô, que me ensinou a pescar. De ambos levo o carinho e a coragem para a vida enfrentar. Gosto muito dos avós, que me ensinaram a amar. Note que temos duas palavras aí, né? Avó, que está no quadro laranja, que tem um acento agudo, e tem avô, que está no quadrinho lilás, que tem acento circunflexo. Lembra do que eu acabei de falar? Avó, que está com acento agudo, que está no quadrinho laranja, ele tem som aberto. Repita comigo, avó, avó. Ele tem som aberto. Já o acento circunflexo, que é o avô, que está no quadrinho lilás, ele tem o som de o. Avô, avô, repita, avô. Ele tem som fechado. Por exemplo, os sons abertos, né? O A fica A, E, I, O, U. Já o acento circunflexo, né? Regrinha, o acento circunflexo, ele só pode estar, ele só é usado para indicar som fechado nas palavras A, E e O. É uma regrinha. O circunflexo, que é o chapeuzinho, que tem o som fechado, ele só é usado nas vogais A, E e O. E ele vai ficar com o som de, repita comigo, A, E, O. A, E, O. Quando ele está em cima dessas três vogais, A, E e O, ele vai ficar com o som de A, E, O. Entenderam? Já o agudo não, ele tem som de A, E, I, O, U, igual avó, né? O circunflexo não, é avô, é um som fechado. Nas palavras acima, há a presença de dois sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Acento agudo é usado para indicar o som aberto nas palavras. Exemplo, chá, óculos, açúcar, café. Acento circunflexo é usado para indicar o som fechado nas palavras. O acento circunflexo é usado somente nas vogais A, E, O. Exemplo, pântano, robô, tênis, português. Entenderam? Então, o acento agudo, ele tem esse som aberto, né? A, E, I, O, U. O acento circunflexo não. Ele tem som fechado. E ele só pode ficar em cima de três vogais, que são elas A, E, O. E elas vão se transformar em A, E, O. A, E, O. Certinho? Vamos aí para a página 45. Agora que vocês aprenderam sobre a forma correta dos acentos agudo e circunflexo, vamos para as atividades. Primeira questão. Complete as frases abaixo. Item A. No folclore brasileiro, há um menino que sempre esconde as coisas do outro. Ele é o... Aí você vai escrever. Item B. Nas histórias em quadrinhos, quem combate o vilão é sempre o... Quem é que combate sempre o vilão? Ele chama de quê? Aí você vai escrever. Item C. Nas grandes cidades, há um enorme tráfego de carros que chamamos de... Como é essa movimentação de carros na cidade? Chamamos de quê?
entender, aquele que tira o coelho da cartola é o... Aí você vai escrever. Segunda questão, responda. Item A. A palavra robô e forró tem pronúncias iguais? Está perguntando se ela tem pronúncias iguais, a palavra robô e forró. Note a acentuação de cada uma delas para você responder. Item B. Qual diferença você percebe na pronúncia da letra O nas palavras mencionadas na alternativa anterior? Aí você vai dizer qual é a diferença que você percebe na pronúncia da letra O. Por exemplo, na palavra robô e forró. Qual é a diferença delas duas? Aí você vai escrever por que elas têm pronúncias diferentes. Pronúncias é como falamos, tá certo? Tudo que falamos chamamos de pronúncia, tá? Como se pronuncia isso? Aí você, por exemplo, isso aqui, como é a pronúncia? Estojo. Você pronuncia o que você fala. Terceira questão. Marque com X a alternativa em que só há palavras que devem ser escritas com acento circunflexo. Ou seja, acento circunflexo é o chapéuzinho. Você vai marcar com X a alternativa em que só há palavras que devem ser escritas com acento circunflexo, tá certo? Quarta questão. Pinte as palavras de acordo com a legenda da acentuação gráfica. Amarelo para acento agudo e verde para acento circunflexo. Então você vai pintar as palavras que tem um acento agudo, que é aquele tracinho de amarelo, e você vai pintar de verde as palavras que tem um acento circunflexo, que é aquele chapéuzinho. Quinta questão e última de hoje. Escreva dentro da caixa somente as palavras que recebam acento agudo, ou seja, somente as palavras que vão ter o som aberto, que é o som daquele tracinho, tá certo? Então, queridos alunos, vamos ficando por aqui nessa nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido tudo, tá certo? Lembrando, acento agudo tem som aberto. Acento circunflexo tem som fechado, tá certo? Um beijinho e até a próxima videoaula.